Em destaque, oferecimento Parque Flora. A vida floresce aqui. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco nessa manhã, em que uma nova conversa traz mais informação para o seu dia mais completo. E hoje nós vamos falar sobre mercado imobiliário e um dos maiores lançamentos da capital Vitória. Nós vamos conhecer mais sobre Parque Flora. E conosco está aqui o nosso convidado desta edição, Pedro Setúbal, que é gerente comercial da construtora Sá Cavalcante, para falar com a gente sobre o projeto, sobre tudo isso que tem atraído a atenção do mercado e, obviamente, né, dos futuros moradores. Pedro, muito bom dia, obrigado pela presença e bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Que bom. E vamos lá, vamos falar hoje de um dos maiores lançamentos do mercado imobiliário em Jardim Camburi, que já está sendo referência na localização dele, né? Excelente. É justamente isso, né? Localização, tudo que o projeto pode apresentar, né, ao mercado. Quando a gente fala ao mercado é justamente, né, aos potenciais clientes e futuros moradores, como acabei de dizer. Então, conhecer tudo isso e o que envolve, né, a apresentação então, do Parque Flora é aqui que a gente vai saber no nosso Em Destaque. Acho que, Pedro, a gente pode começar a apresentar, né? Que modelo de projeto é esse que já está, inclusive, apresentado, né, para que as pessoas estejam, inclusive, nessa área tão bem localizada de Jardim Camburi? Perfeito. Então, o Parque Flora é um empreendimento que a gente está lançando a 2 quadras do mar na praia de Camburi. É um empreendimento que está ao lado do Parque da Vale, pertinho da praia, então a gente tem os dois melhores mundos ali de conveniência para quem mora na região de Camburi, quer fazer tudo a pé, praticar esporte na praia, passear com as crianças no parque, e o empreendimento vem também trazendo muito disso dentro dele. Então eu tenho 3.400 metros quadrados de lazer também no empreendimento, 29 itens de lazer para usufruir dentro dele, né, de forma privativa, e mais 300 mil metros quadrados do Parque da Vale, a 2 quadras do mar. Então eu estou trazendo o melhor dos mundos que o capixaba gosta. A gente gosta de falar que está a 40 minutinhos das montanhas, perto de uma reserva e perto do mar. Então eu tenho ali 2 quadras do mar e ao lado do Parque da Vale, que é uma localização que o público adora, e eu estou trazendo isso perto dela. Então é o nosso grande diferencial, um lazer clube nessa região de Camburi, né? Excelente. Não, a localização do terreno é privilegiadíssima, né? Por essa questão, né, de ter mar e uma área de vegetação enorme e preservada, né, que também é à disposição dos moradores, né, mas também dos futuros moradores do Parque Flora. Eu acho que isso que traz, acho que o primeiro impacto quando a gente já está falando, né, do projeto. Até porque Jardim Camburi, um bairro que cresceu muito, enorme, né, é o maior bairro de Vitória. Sozinho, Jardim Camburi, se fosse uma cidade, né, sozinho o bairro, seria maior que muitos municípios do Espírito Santo. Mas muito urbano. Tem uma parte de Jardim Camburi, são ruas, obviamente, né, urbanizadas com as suas construções. Pouco verde. Nesse sentido, então, do Parque Flora, verdade. A opção já surge, né, com esse diferencial. Exato. Eu brinco que Jardim Camburi deixou de ser bairro, né? Se tornou cidade, justamente pelo tamanho de Jardim Camburi, quem mora ali não quer sair dali. Então eu estou entregando para o morador que tem a maior necessidade, justamente não ter um lazer onde ele mora hoje. Então eu estou entregando um residencial perto de tudo e com esse ponto de conveniência espetacular, esse detalhe de 3.400 metros quadrados que hoje as construtoras estão construindo em 3.400. 3.400 eu tenho só de lazer. Meu tamanho de terreno é 9.000 metros quadrados. Então é o grande diferencial e potencial do Parque Flora. Excelente. Nessa questão até ainda mantendo, acho que esse diferencial mesmo, porque acho que o que chama muita atenção é de que o lazer do próprio empreendimento, do próprio condomínio, já é, óbvio, um atrativo. Mas, tendo o lazer do parque muito perto, colado, é porta com porta, né? Exato. Isso amplia, acho que até para a própria unidade, Perfeito, né? Verdade, exatamente. É isso mesmo. Eu acabo tendo ali mais tendo mais o Parque Botânico da Vale como ambiente de lazer para criança também. Isso agrega muito na comunidade de quem morar lá nesse empreendimento futuramente, claro. O que traz muita valorização para o empreendimento futuro também. Bom. Bem, a gente vai ter durante o nosso programa aí, né, imagens da projeção do projeto do Parque Flora, né, para você ter noção do que estamos aqui tratando. Obviamente que o Pedro vai nos explicando muito mais em detalhes, mas queria que você falasse então, qual é a cara dele? Quantas torres, quantas unidades por torre, para a gente saber. Vamos lá. Então hoje no Parque Flora nós temos um projeto de 3 torres, uma torre A sendo toda de 3 quartos, com apartamentos de 84 a 88 metros quadrados. Eu tenho a opção de planta com 3 suítes
e com uma suíte, tendo essas 3 suítes, um lavabo também. Então eu tenho essa comodidade na torre A de ter menos moradores por andar. E na torre B e na torre C eu tenho 3 e 2 quartos. Então tudo que é quina na minha torre B e C são apartamentos de 3 quartos. E tudo que é meio ali são 2 quartos de 64 e 74 metros quadrados. Então eu tenho 2 quartos bem amplo para a região de Camburi também. E aí eu tenho torres que têm um privilégio, o charme de ter uma vista privilegiada pelo Parque da Vale. Então é uma comodidade que nunca vai perder, uma privacidade de ter uma vista para reserva. Eu brinco que é ser vizinho de passarinho e jacaré, né? Que é o que tem na região. E macaquinho. Então é um privilégio de você ter essa comodidade de acordar de manhã, não ter barulho de rua, mas ao mesmo tempo estar perto do comércio local, né? Então eu tenho as 2 comodidades de 3 e 2 quartos, tenho apartamentos Gardens também, que vão até 227 metros quadrados, que é um apartamento tipo com área externa, que você pode usufruir para um furô, para uma piscina, para uma churrasqueira. Então tem essa comodidade também para o morador de Camburi que não quer mudar a sua casa, né, o seu ambiente de poder sair do apartamento, ele tem essa comodidade de escolher essa opção de planta também. E lazer é o que traz 29 itens de lazer. Interno no empreendimento nós temos desde piscina com 26 metros de raia, piscina infantil, pool bar, cerimonial de festas com 111 metros quadrados, um pé direito de 4 metros de altura. Então é um ambiente bom para usufruir como festas. E eu trago também uma novidade no empreendimento para a região, que são 18 lojas aos pés da Torre A, que vai trazer um público de comércio para a região também e suprir a necessidade de comércio para justamente os 248 moradores que nós vamos ter nesse empreendimento. Então eu tenho lojas ali de 64 até 190 metros quadrados para restaurante, para supermercado, e um grande diferencial que entra nelas também, que é positivo comentar, que eu tenho 60 vagas rotativas para essas lojas. Então é um diferencial para a região, que Camburi é uma região bem residencial, onde eu evito criar trânsito na rua, tendo essas 60 vagas rotativas, todas cobertas no empreendimento. Claro que elas não conversam com as vagas residenciais, né? Então é uma comodidade também para o lojista ali, para quem for usufruir desse ambiente. Que saúde. É tudo que traz uma comodidade para o morador ali na região também. Eu estou levando também o comércio para lá, né? Exato, porque influencia, né, a vivência daquela área, né, localizada então ali próximo ao ambiente do Parque da Vale. Uma área que realmente tendo uma movimentação de comércio, mas mantendo qualidade de vida, o lazer, tanto do parque quanto da área, né, de praia. E dentro da área de praia também tem os parques que foram construídos ali naquela orla de Jardim Camburi. Ou seja, diferenciais não estão faltando. Eu já ia perguntar, inclusive, se já está pronto para explorar, né? Qual é o tempo para a construção? Então, a gente começa em março de 26 a nossa construção e termina em setembro de 29. Então, a gente tem um fluxo estendido de pagamento muito confortável para o cliente também. Então, setembro de 29 você já pode estar lá com a sua unidade reservada lá. Aí você escolhe 3, 2 quartos, que eu já vou deixar garantido para você. Excelente. Então, eu já estou sabendo aqui bem perto de quem está responsável por toda essa comercialização. O importante é que você também veja aí os endereços, além das imagens, como eu falei, o endereço principal para poder ter mais informações também do Parque Flora. Acho que faz um diferencial para você pensar na qualidade de vida da sua família. E tem muito essa questão, né, Pedro? O público-alvo é família, jovens casais, pessoas solteiras. O que tem de público-alvo por Parque Flora? Claro. Então, o nosso público-alvo se torna família porque é um ambiente residencial. A gente traz muito justamente do lazer, dessa comodidade ali, de ter esse privilégio das crianças estarem dentro de um bairro que é o próprio Parque Flora. Então, é aquela comodidade que antes a gente tinha de sair na rua, de brincar na rua, o Parque Flora entrega um lazer clube para isso. Para que você possa soltar a criança no condomínio em segurança e usufruir de todo aquele ambiente, para ela voltar mais tarde cansada, só dormir no outro dia para a escola. Então, sem dúvida, o nosso público é um público mais familiar. Claro que para os solteiros também a gente tem toda aquela comodidade de pool bar, aqueles ambientes de conforto, de cafeteria. Eu tenho um coffee lounge dentro do empreendimento, que é uma cafeteria privativa com todos os maquinários, decoração de cafeteria, que é justamente um público que está em alta, né? O do café e da corrida. Então, a gente está entregando o melhor dos dois mundos aí para esse público. Café da Corrida do Oeste. É, isso aí. Viu? Já vai direto no perfil do cliente. Acho que é isso que é importante. Perfeito. Né? Como é que foi elaborar, né, obviamente até o lançamento, que aconteceu recentemente, tá, gente? Né? O lançamento para a comercialização também acontecer. Como é que foi elaborar tudo isso com a equipe, Pedro? Né? Acho que até a concepção do projeto, definir, obviamente, né, qual é a configuração, quantas torres, quantas vagas, quantas unidades, tudo isso, óbvio, demora um tempo considerável. Depois a gente até pergunta sobre isso. Mas, né, como é que é essa preparação? Então, a gente está agora num período justamente de pré-lançamento,
onde a gente está migrando ali os primeiros compradores do empreendimento. Então, a gente está selecionando um público que está indo para lá, que está querendo garantir uma melhor condição, num valor de pré-lançamento, para depois ele alcançar essa valorização durante a obra, é claro. E, assim, elaborar o projeto foi justamente a gente olhar o que o público tinha necessidade na região de Camburi. A gente viu que tinha muito residencial, localização espetacular, mas pouco lazer clube. Tem mais de 15 anos que não lança um padrão desse em Camburi de lazer clube. Então a gente viu que a necessidade do público era justamente essa, e a gente tinha justamente um terreno onde a gente tem também a comodidade, está perto da reserva, perto do mar. Então a gente foi na veia do que Camburi estava precisando hoje. E mantendo eles pertinho de tudo, descendo de casa e usufruindo do comércio local também. Acho que é importante você até frisar sobre isso, né? Jardim Camburi, para o mercado imobiliário, é um dos bairros que concentrou o maior número de lançamentos em relação até ao próprio Espírito Santo. Verdade. Né? Sozinho. Mas nem todos os lançamentos tinham essa questão, igual você falou, do lazer, né? Até pela questão que nem todo terreno é igual, né? Exato. E esse aqui também, né, acabou trazendo essa diferença. O meu diferencial é que o meu tamanho de lazer é o terreno que as construtoras estão construindo hoje em Jardim Camburi. Então, tem 3.400 metros quadrados só de lazer. Meu terreno mesmo, como eu disse, são 9.000 metros quadrados, né? Então, é o que diferencia o Parque Flora dos demais em Camburi hoje. Na região que tem o metro quadrado mais valorizado do estado, né? E podendo dizer nacional também, está entre os mais valorizados nacionalmente. Muito bem, falar de valorização é importantíssimo, né? É um investimento, essa valorização então é justamente também uma aplicação, né, de um futuro. Na volta então do nosso intervalo, a gente continua aqui na conversa com o Pedro Setúbal, representando a construtora Sá Cavalcante, falando do Parque Flora. A gente volta já então. De volta com o nosso programa em destaque aqui na manhã da TV Sim SBT, e continuamos a nossa conversa com o nosso convidado presente aqui no estúdio, Pedro Setúbal, que é gerente comercial da construtora Sá Cavalcante, falando conosco sobre esse lançamento no mercado imobiliário do Espírito Santo, Parque Flora, localizado no bairro Jardim Camburi, na capital do Espírito Santo. Um dos últimos terrenos que proporcionou, inclusive, um projeto bem elaborado para ter, então, residência, lazer e a própria proximidade com o Parque Botânico da Vale, que já estende ainda mais essa qualidade de vida para fora até dos muros do Parque Flora, ou seja, uma integração. Obviamente, a proximidade com o mar de Jardim Camburi é outro atrativo importante. Mas não só isso, como nós estamos aqui conversando com o Pedro na nossa manhã para entender os diferenciais desse projeto que traz, então, essa novidade para o mercado do Espírito Santo. E aí, Pedro, até falando, então, sobre os conceitos envolvidos, né, no projeto de fachada, na cara que o prédio vai ter, quando, inclusive, né, a vizinhança também vai usufruir disso, obviamente. Mas o que isso traz de diferencial também para os potenciais clientes saberem? Perfeito. Então, o Parque Flora, as 3 torres, nós vamos entregá-las todas revestidas 100%. Então, não tem nada de textura nem pintura, é em pastilha Porto Belo, ACM o acabamento, e convido também já para conhecer o nosso stand de vendas, que de frente para o stand, o nosso acabamento já está lá, sendo fiel ao que nós vamos entregar em setembro de 29. Então, a nossa fachada, o nosso acabamento em ACM, em Porto Belo, o futuro fechamento de varanda que o proprietário pode fazer. Então, são esses detalhes que a gente trouxe para o nosso stand de venda justamente para que você possa ter o melhor contato com o que vai se tornar o Parque Flora futuramente. Excelente. Bem, acho que a gente já fica muito mais próximo, né, de como fica essa carinha aí do Parque Flora. Mas e quando se pensa em sustentabilidade? Né, 2025, um lançamento que chega em 2025, se preocupa com isso? Passamos a pergunta para você. Qual que são os pontos em que aparece a sustentabilidade? Ela foi pensada. Perfeito. Então, nós temos painel fotovoltaico, reaproveitamento de água, da chuva, o pluvial. Eu tenho ponto de carregamento de carro elétrico individual para cada unidade. Então, o proprietário que tem 2 vagas, uma das vagas tem esse ponto, essa infraestrutura de pontos de carregamento de carro elétrico já preparado. Então, são essas comodidades que para o custo do condomínio também é muito importante, né? Para que tenha maior conforto para o proprietário utilizar aquele ambiente todo. Isso vai custear bastante o valor de condomínio. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, né, obviamente o lazer aberto a adultos e crianças, isso é pensado, né? Mas tem uma questão que foi definida nos últimos tempos, que são as casas, né, as famílias que têm pet.
Será que isso também é pensado? Com certeza. Então, no lazer, a gente não pode deixar de trazer, né? Também, né? Nós temos um pet place, eu tenho um pet care para dar banho no cachorro. Nós temos os parques próximos também, justamente para isso. Mas dentro do empreendimento, a gente tem um ambiente para o cachorro brincar, um parque todo montado já e preparado para isso. E um pet care para dar banho no cachorro, que deu muito certo em empreendimentos nossos em Vitória também, onde o morador contrata um funcionário para que ele venha dar banho nos cachorros dentro do empreendimento, no ambiente que já está preparado para isso. Então, é de extrema importância, né? O seu pet também tem esse cuidado dentro do Parque Flora. Que bom, excelente. Bem, no nosso intervalo, saindo do outro bloco, eu falei sobre valorização em relação ao investimento feito na compra, né, de uma unidade como essa do Parque Flora. Você falou logo ali também que assim que o estande de vendas está pronto, né, tá para receber inclusive as pessoas, as condições iniciais de lançamento, até porque tem toda uma matemática para isso ser feito, né, o metro quadrado, tudo isso que é investido, localização, enfim, tudo que vai compor esse preço inicial, que não necessariamente depois é o valor que com, né, a própria reação do mercado vai ser aquele detido, né, ou que vai ser da renda potencial patrimônio dessa unidade familiar dessa pessoa, né? Isso aqui é importante, inclusive procurar, logo que inclusive está conhecendo agora o lançamento, se informar sobre isso por causa dessa valorização, Pedro? Perfeito, a gente está num período de pré-lançamento onde o meu valor de metro quadrado está muito competitivo. Então, assim, eu costumo dizer que o empreendimento em construção valoriza pelo menos 10% ao ano, sendo muito conservador, porque claro que ele bate mais do que isso. Então, claro que o empreendimento é preparado para moradia, mas para o investidor que quer comprar no início e atingir essa valorização de obra durante o ano, o mercado também é uma localização que tem essa demanda grande de investidor. A gente está do lado da própria Vale, né, onde tem um público que aluga esse tipo de apartamento. Então, é uma excelente rentabilidade futura também o Parque Flora. E hoje a gente tem uma condição especial, porque a gente está num pré-lançamento, porque a gente está no momento do início, então tem um fluxo mais estendido de parcelas mensais, eu tenho anuais ou semestrais para organizar melhor o fluxo e a gente atende esses 40% que a gente precisa no prazo de obra, modificar ele conforme o cliente decidir no momento na mesa lá no stand de vendas. E é de extrema importância que sente lá e conheça o produto para entender qual que é o investimento que você está fazendo ali e montar um fluxo que fique de conforto para o cliente, né? Não precisa ter medo de perguntar nada, inclusive, né? Justamente é sentar, conversar, conhecer, até porque por várias decisões, né? Essa é uma decisão que vai maturando, né, dentro das famílias, outras já têm decisão já tomada, né, de aquisição, mas o importante é ter informação, né, e acho que aqui a gente também está contribuindo, porque mexe com bastante da vivência da nossa capital quando a gente fala de mercado imobiliário, e esse é um expoente que a gente está tendo nesse lançamento de 2025. Agora, Pedro, se também a gente pensar sobre os pontos ao redor da região. A gente falou das lojas, acho que é sempre uma dúvida, né? A loja é comercializada pelo condomínio, diretamente com o futuro proprietário. Essa questão da área comercial também já está fechada? Então a gente agora está precificando o valor de loja justamente para a gente comercializar ela para o mercado. Então, eu acredito que é algo que vai acontecer muito rápido, porque é uma região de Camburi que tem uma necessidade de comércio naquele ponto. Camburi é conhecido por fazer tudo andando. Só que esse ponto de Camburi, eu estou trazendo justamente 18 lojas que diferenciam nesse quesito, porque eu estou trazendo 248 unidades de moradores ali e uma região que tem uma carência de comércio naquele ponto específico. Então, para padarias, para supermercado, restaurante, essas lojas serão o maior atrativo da região se abrir esse tipo de comércio. E uma cafeteria, com certeza, né? Não pode faltar cafeteria e farmácia na região. Então, é uma localização que pede muito por isso e, sem dúvida, as lojas vão ter uma demanda bem alta ali na região também. Muito bem, já vira atrativo também, até para os próprios moradores, né? Que potencialmente são clientes, já bem perfeito, próximos, né? Exato. Bem, a gente pode falar sobre tecnologia também a serviço de quem vai morar por lá, porque a gente falou de sustentabilidade. Mas será que tem aparatos tecnológicos, né? Questão de segurança de acesso da própria unidade, né? Acha que essa questão tecnológica, inclusive, é de muita curiosidade das pessoas que estão nos acompanhando. E quais que são os pontos já decididos? Então, todos os apartamentos têm a fechadura eletrônica em seus apartamentos na porta social. Então, é uma comodidade que a gente vai entregar para o morador já pronto, para que depois, até para um aluguel, né, ele quiser
colocar uma senha ali e não precisar se deslocar de onde está, porque nós temos clientes de fora do país e ele vai ter essa comodidade de só cadastrar o inquilino dele no empreendimento e a comodidade para o morador ter essa segurança também tecnológica de uma portaria ali, uma porta, né, com fechadura eletrônica, e o nosso hall de entrada, toda a área de lazer, todo o sistema de monitoramento já instalado também para maior segurança dos condôminos ali, sem dúvida. Mas você falou de clientes até de fora do Brasil, então, né? Mas pela proximidade até da Vale, que a gente já falou dela, certo, outras tantas empresas que dentro de Tubarão existem, um lançamento desse repercute no mundo mesmo, né? Inteiro, e até fora do nosso estado, mesmo pensando, né, nos executivos de Rio, São Paulo, enfim, outras grandes cidades do próprio Brasil. Tem noção dessa dimensão, desse mercado? Essas pessoas são possíveis clientes também do Parque Flora? Com certeza. Depois daquele período nosso de pandemia, houve uma valorização muito grande no mercado capixaba. E isso trouxe um público de fora que viu nossa cidade, que conheceu o que a gente gosta de encher a boca para falar, que a gente está a 40 minutos das montanhas e ao lado aqui, colado na praia também. Então o mercado de São Paulo, Rio de Janeiro, mundo em si, começou a vir para cá e garantir suas unidades aqui, porque o nosso valor de metro quadrado em relação a outros estados ainda é muito barato. Então é um metro quadrado bem atrativo para entregar tudo o que entrega, de estar perto de uma reserva, de estar perto de Domingos Martins, Pedra Azul, de áreas paradisíacas e as praias que nós temos também. E isso trouxe um público, sem dúvida alguma, de cunho nacional e internacional também para a nossa região. Então é um público nosso, sim, sem dúvida. Que bom. E dentro da construtora SAP, para a gente saber, né, porque, falei, já é um dos grandes lançamentos do mercado imobiliário do Espírito Santo. Para uma empresa ter um grande lançamento com esse, com certeza dentro dela, isso tem um valor, né? Isso tem um orgulho. Acho que é bom a gente saber justamente quem pode responder isso para a gente. E dentro da SAP Cavalcante, como é que é apresentar agora esse projeto, obviamente depois o acompanhamento para a entrega dele? Cara, então assim, a gente sente de orgulho do produto, porque é um produto grande, né? Bem desafiador lançar o Parque Flora, porque é um terreno muito grande, são muitas unidades, é uma região nobre, então a gente tem uma responsabilidade muito grande com o Camburi para entregar o que nós estamos entregando, porque é um terreno que eu poderia muito bem construir mais de um empreendimento, mas eu faço questão de entregar justamente o que o morador da região está pedindo, que é o tamanho de lazer. Então eu entrego menos unidades residenciais, se eu for comparar com outro lazer clube da região, e estou trazendo mais comodidade. Então, assim, para nós da SAP Cavalcante, é um orgulho estar entregando e estar vendo ele sendo um sucesso aí no mercado, no próprio Jardim Camburi, né, na região. Ele está sendo bem falado e bem visto por ser diferente dos demais, né? Então, é um orgulho para a gente estar lançando ele, sim, com certeza. Que bom. Então, o convite feito para você passar, inclusive, pelo stand de vendas, conhecer muito mais perto do projeto, o próprio revestimento, né? O Pedro falou que já está lá para as pessoas verem. Pronto, inclusive nós temos uma maquete lá que já apresenta o empreendimento. É ótimo. Nós temos os nossos corretores de plantão para apresentar o empreendimento, nossas salas de reunião e daqui a pouco nós temos os decorados também de 2 e 3 quartos para vocês conhecerem o que será o apartamento residencial, né, do Parque Flora. E se inspirar, né? Perfeito, exato. Muito bem, acho que a gente consegue então te aproximar muito mais sobre essa questão do empreendimento, obviamente também pela questão do mercado imobiliário. Muito importante que você tenha acesso a essa informação através de uma conversa tão importante como o Pedro veio aqui hoje no nosso Em Destaque, falando inclusive com você na nossa audiência. Então, a partir do momento em que a gente tem esse conhecimento, né, e se aproxima ainda mais, a gente valoriza as informações que chegam pela economia do nosso Espírito Santo, porque não deixa de ser uma informação econômica também para você que nos acompanha. E movimentar Jardim Camburi, né, é ainda melhor. Perfeito, exatamente. É o desejo de muitas pessoas morarem com qualidade, numa estrutura de confiança. Eu acho que esse projeto reúne tudo isso, além de todas as qualidades que a gente já falou por aqui, que são inegáveis. Pedro, muito obrigado pela presença e pela conversa que você trouxe aqui pra gente hoje. Obrigado, muito obrigado pelo convite de ter vindo aqui. É um prazer. Se chamar, a gente volta também. Vai voltar, com certeza, com muito mais detalhes, né? Tá certo. Bem, a gente agradece então também a sua audiência conosco nessa manhã do nosso Em Destaque. Obrigado. E continue, inclusive, acompanhando outros temas no nosso YouTube, na TV Sim SBT, que você encontra facilmente nesse canal, por todos os nossos programas disponibilizados por lá. Por hoje ficamos por aqui, mas volte na nossa próxima conversa. Até lá, tenha um bom dia. Em Destaque, oferecimento Parque Flora. A vida floresce aqui.